quando precisa da coordenação motora fina, não é só o psicopedagogo. O terapeuta ocupacional vai ajudar, porque demanda de toda essa força aqui, ó. E posso falar uma coisa para vocês? Quem tem problema de nervo ciático, às vezes é a coordenação motora, tá? Ninguém pensa nisso. Ai, dormi de mau jeito. Tem coisa mais profunda ali. Ah, Thaís, na minha cidade não tem terapeuta ocupacional. Tem psicomotricista? Ela faz o mesmo trabalho, mas com outra vertente. A psicomotricidade, para você fazer a pós-graduação, você obrigatoriamente tem que ser pedagoga. Você tem que conhecer o aprendizado da criança. E aí você vai conhecer como o desenvolvimento corporal vai acontecer. Lá onde eu atendo, são 3 torres de profissionais, né? Tem médico, psicólogo, imobiliária, tem de tudo lá. E é muito engraçado, porque a minha vizinha é psicomotricista e o andar de cima é terapeuta ocupacional. Gente, tem dia que é risada aqui, e eu fico assim, rio com eles, ou fico quietinho. Mas é muito gostoso, e a gente atende junto. Então, às vezes, para facilitar para a mãe, em vez de cada dia ele ir em um, a gente atende os 3 na mesma sala. Um dia na sala do TO, é o TO, o Gabriel, outro dia na sala da Simone, outro dia na minha sala. Tem coisa mais gostosa do que a criança poder tirar a pressão da terapia e estar aprendendo? E a gente consegue observar se é válido. A criança está lá na psicomotricista, andando em cima da linha, formando o tônus da coluninha dela. O TO está observando se na próxima sessão ele vai pendurar o tecido para ensinar essa criança a escalar. E eu estou observando o quê? Se ele não tem equilíbrio, ele não vai ficar sentado na mesa. Ele vai derrubar tudo de cima da mesa. Ele não vai conseguir pegar o estojo, a borracha, fazer a prova, vai cair. Aí é o desastrado. Ah lá, rotulou de novo. Então a gente precisa entender o papel de cada profissional e respeitar o papel de cada profissional. Por mais que eu tenha conhecimento no TCC, na psicologia, na neuropsicologia, eu não posso fazer o papel deles. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um curso que eu fiz na época da escola ainda, com Augusto Cury. Eu fiz o Gestão das Emoções inteira com Augusto Cury. E eu tenho uma habilitação de aplicar um teste vocacional educacional do Augusto Cury para o ensino médio. Não é o teste vocacional psicológico, é o norte educacional. Começa com o desenho da família, depois vem um questionário de análise de conflitos. São 15 conflitos que essa criança, esse adolescente precisa desenvolver. Depois vai para o desenho da autoimagem e depois uma análise interpessoal. E essa mocinha chegou, 15 anos, segundo ensino médio, para fazer comigo. Quando ela desenhou a família, eu caí da cadeira. Quando eu olhei o desenho, a gente que tem a experiência, né, não é porque todas as casinhas são iguais, lembre-se disso. Eu olhei o desenho, eu falei, eu não vou poder dar continuidade. Não é vocacional, é emocional. E aí eu falei, e agora? Não podia falar para a mãe na primeira sessão que eu não ia continuar com a criança. O que eu fiz? Terminou o desenho, começou o questionário, fui olhando as respostas até a semana que vem. Bateu insegurança? Você tem um professor orientador, um amigo que já é formado, que lhe passa a segurança? Liga para ele. Não tenha vergonha. Vergonha é você fazer errado e achar que está fazendo certo. Pede ajuda. Quem trabalha em clínica multidisciplinar, sejam a equipe multidisciplinar. Conversem entre si. Façam momentos de estudo. Tire suas dúvidas. Aí eu olhei o desenho e mandei para o meu professor do mestrado. Falei, olha, o autista, é isso. Ele falou, realmente.
tem coisa aí. Mas faça a segunda sessão. Faça o desenho. Gente, o desenho dela tinha 2 olhos. Mas assim, o rosto dela, no centro da folha, a Elaine já está se divertindo ali, ó. E só eram os olhos, Elaine. Só os olhos. E o que tinha do lado esquerdo do desenho? O livro da Anne Whitney. Tô adorando a carinha da Elaine. Ela tá... O que tinha do lado direito? Um monte de bocas e risadas. Por ética, eu chamei os pais e falei, procura um terapeuta cognitivo comportamental ou um psicanalista. Não é educacional. A gente tem que saber o nosso limite. A gente não pode passar. A gente estuda, a gente come livro, a gente passa noites e finais de semana na frente do computador estudando, né, amor? Para a gente seguir uma normativa ética. Porque se eu dou continuidade, ela ia mascarar todos os resultados. Nada ali ia ser verdadeiro. Nada ali ia ser concreto. Eu não posso contar o que mais tinha no desenho da família, né? Senão eu estaria sendo antiética. Mas quando eu contei para a mãe chorou, olhou para mim e falou assim, como você descobriu tudo isso? A mãe já sabia. E aí a gente acolhe a mãe, a gente orienta a mãe e o pai, a gente indica o melhor profissional dentro da nossa normativa. Aí a mãe falou assim, eu vou levar o desenho? Eu fiz, não. Quando você fechar com o seu psicólogo, eu vou até o consultório dele, vou mostrar o desenho e vou voltar embora com o desenho. E ele vai ficar arquivado por 7 anos e daqui 7 anos ele vai para a maquininha de picotar. Vocês têm maquininha de picotar? É importante ter, tá? Minha mãe me deu uma maquininha de picotar. 7 anos, tá, gente? Não é 5 não, são 7. Tá? Dependendo do caso, se for um caso muito complicado, aquela mãe que dói o dedinho do pé, guardem por 10. Melhor garantido que remediar depois. Ok? Tranquilo até aqui? De verdade? Falei muita coisa assim de... Não? Então, nossa, que turma quieta. Credo. Socorro Deus. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Eu fiz um papelzinho para vocês vão pegar depois, de tudo isso que eu falei aqui. E achei, isso é importante. Tá? Vocês vão levar os panfletinhos depois. Outra coisa. Rotina é importantíssimo. Não dá para se ter uma casa sem rotina. É fácil colocar? Não. É qualquer um que monta a rotina? Brinca de Super Nanny. Lembra da Super Nanny? Brinca de Super Nanny. Pega o cartaz, chama a criança, desenha, faz. Vocês não precisam ter plastificadora, velcro, lozinha. Cria com a criança a rotina. Coloca num lugar lá, faz o desenhinho. Não deixa a criança marcar sozinha. Confere se ela fez antes de ganhar o coraçãozinho. Limite. Saibam conversar com essas mães a respeito do limite. A criança chegou no seu espaço, no seu consultório, na sua sala de aula, ela tem sim que seguir as suas regras. Por que vocês vão trabalhar numa empresa, numa multinacional, em qualquer outro lugar, se você não seguir a regra, acontece o quê? Tchau. Regra, limite, precisa existir. Se a gente vai numa clínica odontológica e ela não tiver a rotina e o cuidado com a higienização, fecha a porta. É a mesma coisa o espaço psicoeducacional. A criança chegou, qual é o combinado? É esse. Foi muito engraçado que um dia eu tenho um sobrinho de 5 anos. E um dia minha irmã precisou ir para outra cidade e ele ficou comigo. E eu falei para ele, você vai trabalhar com a tia Thaís. Ele ficou todo preocupado, né? Porque eu ponho as regras, né?
E aí chegou na minha sala, na parte da recepção tinha um notebook antigo da Lelê vermelho. Ele já fez assim, nossa, meu sonho era ter um computador gamer vermelho. A indireta para ganhar o computador da tia, né? Pus o fone, com o microfone, ele ficou lá sentadinho. Aí eu falei para ele, vamos lá, chegou a criança que a tia vai atender. Posso brincar com ela? Eu fiz depois. Ele desceu comigo, nós subimos. Quando chegou na porta, a criança olhou para ele e falou assim, você sabe as regras do Fontes Educacionais? Ela tem 5 anos e ela fala tudo certinho, sabe? É um negócio assim de louco. Ela falou assim para ele, você sabe as regras do Fontes Educacionais? Aí ele falou, não, aqui é a sala da minha tia, né? Para ele não é o Fontes. Aí ela falou assim, as regras são as seguintes. Primeiro você chega, faz xixi e bebe água. Aí você pega a sua canequinha, eu não tenho copo descartável. Cada um leva a sua canequinha para limpar, higienizar a canequinha e guardar depois. Pegou a canequinha, ela falou, você tem canequinha? Ele falou, tia, eu tenho canequinha. Eu fiz, tem. Peguei uma minha reserva lá e dei para ele. Aí ela falou assim, nós vamos primeiro fazer os jogos pedagógicos. Depois a gente pode brincar. Aí ele ficou olhando para mim como quem diz, eu vou poder participar? Aí eu falei assim, fulaninha, o que você acha dele participar com a gente? Boa ideia. Se eu ganhar dele, eu brinco primeiro. Mas foi ótimo. Porque daí eles interagiram com a mesma idade, eles interagiram e depois eles tiveram os 10 minutinhos deles brincando junto. Hoje, quando eu vou na casa da minha irmã, ele vem correndo. Quando que eu vou no Fontes Educacionais? É isso. E as crianças não têm esse negócio, não quero ir mais. Por quê? Porque se sente pertencente, se sente inserido. Esse autista de 15 anos, ele não fala na escola, não faz amizade, os pais estão assim com uma dificuldade tremenda de relacionamento, porque ele foi se fechando e os pais não foram observando, mas ele faz atividade comigo, jogos, para superdotados, com os bonequinhos cantando. Enquanto ele está processando, ele está... Aí ele faz aula de matemática na minha sala também. Aí outro dia o professor de matemática, eu assim, viu? O fulano estava cantando. Você conseguiu atingir ele. Deixa ele cantar. Está processando o cérebro. Então a criança que está fazendo atividade, está balançando a perninha, ela não é hiperativa, o cérebro está funcionando. O cérebro está trabalhando. Ai, acho que a minha filha tem uma deficiência intelectual. Ela escreve com a língua assim. Não! É o cérebro, ela está mordendo a língua, ela está mordendo a bochecha. É um reflexo físico neurocognitivo. É natural, não é rótulo. Ué, a gente não gosta de ter canetinhas de todas as cores no estojo? E não quer emprestar para ninguém? Por que não é um rótulo? Ah, porque são só canetinhas. Mas eu não vou emprestar a minha cor de rosa para você, nem a verde para ela, só eu posso usar. E aí? E aí a professora vai falar que ela é antissocial, que ela é sem educação. Já sei, a mãe dela não ensinou ela a dividir na educação infantil. Gente, é o processo de cada um. Eu nunca fui uma pessoa 100% organizada. Minha mãe está aqui de prova. Lili também, Jussara também. Está todo mundo de prova. Nunca fui 100% organizada. Meu guarda-roupa era uma bagunça, minha mochila era uma bagunça. Era um negócio assim, o Luciano, coitado, agora sofre porque eu quero tudo no lugar. Mas, no meu profissional, nunca tinha um lápis fora do lugar. Eu saí da escola faz 3, 4 anos. Há 15 dias atrás, uma pessoa me ligou perguntando aonde estava um documento. Eu falei, é o mesmo computador? É. Acessa arquivo tal, pasta tal, não sei o que. Thaís, achei. Você tem que saber o que você faz. Você tem que passar segurança no que você faz.
É sua responsabilidade. Ai, a Thaís não aluga a sala dela porque ela é chata. Não. E se me tira um prontuário do lugar? E se ele está na dúvida, quer ler um protocolo que ele não sabe e fala, acho que eu vou aplicar esse aqui. Não pode. Vocês podem sublocar a sala de vocês sem problema. Passa a chave no que é de vocês. É a segurança profissional de vocês. Vai encaminhar paciente, por exemplo, eu não atendo adolescente mais. Eu só atendo até 13 anos. Tem o Rodrigo que atende adolescente. Eu vou encaminhar para o Rodrigo? Vai o prontuário para ele? Não. Eu vou fazer um relatório como se fosse para o neuropediatra. E ele vai se basear pelo relatório. Thaís, posso abrir o arquivo? Não. É meu. Eu avaliei. Ah, mas você está sendo chata, crica, possessiva. Eu posso fazer uma redação e o Gustavo interpretar de um jeito, a Patrícia interpretar de outro, a Cristiane interpretar de outro, minha mãe, Lili, interpretar de outro. Quem sabe a função daquela redação? Eu. Então, ética. Nem para o seu filho, nem para o seu marido, nem para o seu melhor amigo, muito menos para quem trabalha com você. Ah, mas isso você está sendo concorrente. Eu fiz, não. É ética profissional. E tem uma outra coisa, tá, gente? Ninguém é concorrente de ninguém. A gente precisa tirar da cabeça que se fulano abriu uma clínica, ele vai tirar paciente meu. Não vai. Jamais. Às vezes você vai receber uma criança que você não se identifica. Que você vai olhar e vai falar, meu Deus, não é algo que eu quero. Eu não trabalho dislexia. Pronto. Ah, porque é a fono que trabalha? Não. Eu não trabalho dislexia. É a fono que trabalha, mas às vezes tem uma dificuldade de escrever, precisa de um processo. Eu não trabalho dislexia. Não é algo que eu gosto, que eu me adeque. Eu vou passar para outra pessoa. Eu não dou aula particular. Eu não faço suporte escolar com criança. Eu vou passar para a psicopedagoga que trabalha com suporte escolar, que trabalha com esse tipo. Ah, mas é concorrente. Gente, o céu está aí. Olha o tanto de bicho, de ave. Não tem esse de que... Enrosquei de novo no microfone. É o ímã do microfone. É o ímã do microfone. Pronto. Não tem esse negócio. Às vezes, essa outra profissional também não se identifica com um diagnóstico e pode encaminhar com você. A gente precisa parar com isso. De que, se ela vier... E outra coisa, eu gosto do verde, você gosta do azul, você gosta do preto, você gosta do amarelo. Tem espaço para todo mundo. E quanto mais tiver, melhor. A demanda está aí. Eu não vou abraçar sozinha todas as crianças com problema neurocognitivo mais amplo. Não vou. Assim como ninguém que é especialista em aba vai abraçar todos os autistas, vai abraçar todos os professores, vai abraçar todos os operativos, tá? Então, abriu uma clínica, vai lá, faz um network, vamos conversar. Qual é a sua área? A minha área é tal. O que a gente pode colaborar? De repente, é aquela pessoa que pode te ajudar no norte da dúvida que você tem e vice-versa. Tá bom? Se a mãe e o pai parar os suportes, a escola pode denunciar ao conselho tutelar e a escola não é obrigada a adaptar mais o material. Tá? Sim. Se o médico, neuropediatra, neurologista, psiquiatra, coloca lá que a criança precisa da fono, da psicóloga, da psicopedagoga, do TO, e a mãe tira de 1, de 2, ela perde
direito adaptativo. Se o fono der alta, tem que ser em concordância com a psicopedagoga e com o TO. Se o psicólogo der alta, tem que ser em concordância com os demais. E essa alta tem que ser registrada num relatório e voltar para o médico. E o médico vai escrever para a escola: criança com alta, concordo com os trâmites dos relatórios, e aí o médico que vai dizer para a escola se mantém ou não as adaptações. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente e está no ECA Digital. Quem ainda não estudou o ECA Digital, que saiu semana passada, estude. Vocês não podem fotografar as crianças dentro da clínica. Ai, fez um desenho bonitinho. Não. Vai fotografar a mão da criança, tira anel, não descaracteriza o esmalte, não tira da roupa, tá? E não se esqueçam, autorização por escrito, assinado pelos pais, a caneta, não pode assinatura digital, porque eu posso assinar pelo Gov.br de qualquer um se eu tiver a senha. A mãe tem que ir lá, rubricar e assinar a autorização de imagem. E com o ECA Digital, talvez nem isso valha mais. Tá bom? Na minha tese de mestrado, que eu finalizo agora em junho, eu vou precisar ir a todas as mães, reassinar um documento, registrar em cartório, comprovando que é um estudo científico, para que eu possa mostrar para os meus professores orientadores que aquelas fotos são reais. E abrir cursos pelo Fontes Educacionais, são cursos online, tá? Antes não era tão divulgado, porque tinha um convênio com uma faculdade, era a faculdade que tinha que divulgar, e etc e tal. Mas quem já está me acompanhando viu que já tem no Instagram. Então está sendo aberto um curso de metodologias ativas para sala de aula. Quem quiser entender e fazer uma adaptação mais lúdica, mais prática para a sala de aula. Estou abrindo um curso de orientação para a psicoeducação, para quem tem dificuldades de fazer relatório, PEI, tem medo, quer aprender a observar melhor, quer ter uma gama maior desse processo, e um curso das práticas, onde eu vou ensinar como pegar os testes neuropsicológicos. Não precisa entender dos compêndios de testes, tá? Nós vamos pegar os objetivos e transformar na ludicidade, e eu não vou falar assim, é essa casinha. Não, eu vou estimular vocês a buscar, a fazer e a transformar. Não são cursos caros, não são cursos longos, não é uma pós-graduação, tá? Eu deixo bem claro isso, porque antes era convênio da faculdade. Hoje não é mais. Então, ó, vocês vão ter neste folhetinho aqui, quem é pai, quem é mãe, quer fazer para matar curiosidade? Vamos embora, ele é aberto para todos. Então, ó, o de orientação para profissionais da psicoeducação, a gente vai entender o que é observação, como atuar dentro dos espectros das funções executivas, funções, estímulo e neurocognição, prática teórica e prática efetiva. Nem toda teoria vira uma prática e nem toda prática precisa de uma teoria, certo? Relatórios observativos e estudos de casos e resoluções de problemas. Esse ele vai ter 60 horas mensais, né? Vai dar um curso de 60 horas, tem as atividades, são 6 meses de encontros de 2 horas na semana.
tá bom? Então, dá uma carga de 60 por conta dos estudos paralelos que vocês vão desenvolver. Thaís, quero fazer, posso levar um estudo de caso? Bora! Vamos, tá? Então, o valor são 6 parcelas de R$220, não pesa no bolso e é uma troca de experiência. O Metodologias Ativas na sala de aula, a gente vai entender o que é a metodologia ativa, como é a dificuldade de aplicar na sala de aula e como puxar a atenção através da metodologia ativa e as dinâmicas alternativas para se ensinar. São 10 meses de 2 horas semanais, carga horária de 100 horas, certificado a 260 por mês. E o último, que é o de práticas lúdicas no espaço clínico, tá? Thaís, eu sou professora, mas eu quero fazer. Vamos fazer. Tá? A gente vai entender o que é a ludicidade, os testes avaliativos e as nuances da prática, inserindo a ludicidade nas avaliações, a segurança clínica lúdica, relatórios avaliativos com base na ludicidade e estímulos sensoriais para a prática lúdica. Por que eu coloco aqui relatórios avaliativos com base na ludicidade? Os meus relatórios que vão para médico não tem gráfico. Aqueles gráficos, atingiu 5, atingiu 10. Ele não é engenheiro para ficar vendo o gráfico, tá? Então, a gente descreve o que é. Nós somos pedagogos. A gente descreve o desenvolvimento da criança, tá? Então, isso que eu ensino também. E esse aqui são 12 meses, 120 horas, 2 horas semanais, a R$350 mensais, tá? Não são grupos grandes, porque eu gosto de dar atenção para quem está comigo. Então, são no máximo de 3 a 10 pessoas, para a gente poder compartilhar, para a gente poder trocar, para eu poder mostrar para vocês as novidades que estão por aí, tá bom? E uma coisa, gente, nenhum curso é igual ao outro, porque eu vou trabalhar com vocês a realidade de vocês, que nem nós fizemos aqui. O que mais a gente pode enxergar nesse ponto? O que mais a gente pode fazer aqui, tá bom? Então, a partir de hoje, de ontem já estava o grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, entra lá no link do grupo de WhatsApp, tá bom? Porque daí até a semana que vem eu vou ficar esperando todo mundo entrar no grupo e aí a gente vai ver dia, horário, bonitinho, certo? Se vocês tiverem interesse, o Daniel da Prosiário, ele fez um certificado e que vocês podem baixar, né? Tá lá no Simpla mesmo, né? E no mesmo lugar que fez o... Vai estar junto com o ingresso depois do fim do evento. Então daqui a algumas horinhas já vai estar disponível para quem interessar, pode baixar esse certificado de participação. Tá bom? E tem uma outra coisa. Futuramente, nós queremos promover para vocês os workshops com especialistas, tá? Que graça. É só uma lembrancinha pelo espaço aberto. Acho que enriqueceu. Obrigada. E obrigada. Enriqueceu a tarde, né, gente? Foi prazeroso, Thaís. Obrigada. Bem dinâmica e enriqueceu mesmo. Eu aprendi Obrigada. muita coisa. Obrigada e que seja a primeira vez. Com certeza, de muitas vezes. E assim, gente, é como eu disse, não existe profissionais que não se completam. Não importa se não faz curso comigo, se não é paciente, se não é nada. Vocês têm o meu contato no folheto. Tem dúvida? Thaís, vamos trocar uma ideia? Vamos agendar um café? Eu estou aqui em Amparo a cada 15 dias, às vezes semanal. Vamos, a gente senta, a gente conversa, porque eu não aprendo sozinha. Eu acho que todos nós deixamos um pouquinho da gente e leva um pouquinho da outra pessoa. E principalmente quando a gente está aberto a aprender, é mais importante ainda. Gratidão. E levem a pinha para vocês não esquecerem que nós
Cada um tem a sua, né? Ninguém é normal.